milionário vai a um supermercado, pega por engano um cartão vencido e, ao tentar pagar, é recusado. Então, uma catadora de reciclagem faz algo inacreditável. Imagine um homem no auge do sucesso, com tudo que o dinheiro pode comprar, sendo humilhado no lugar mais comum do mundo, um caixa de supermercado. Agora, adicione uma mulher que luta diariamente pela sobrevivência, recolhendo latinhas nas ruas, e uma reviravolta que transforma vergonha em esperança, luxo em lição e solidão em um amor que ninguém esperava. Essa é a história de Marcos Antônio e Maria, uma narrativa que vai te fazer rir das ironias da vida, chorar com as dores escondidas e refletir sobre o que realmente vale a pena lutar. Marcos Antônio, aos 45 anos, era o tipo de homem que parecia ter nascido com uma colher de prata na boca, ou melhor, uma de ouro maciço. Dono de uma rede de hotéis de luxo espalhados pelo litoral brasileiro, ele havia construído seu império do zero, saindo de uma infância modesta em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Filho de um mecânico e uma professora, Marcos aprendeu cedo que o sucesso vinha de trabalho árduo, mas com o tempo o dinheiro o transformou. Ele vivia em uma mansão com vista para o mar, dirigia um Jaguar reluzente e namorava mulheres que pareciam saídas de revistas de moda. Naquela tarde chuvosa de sábado, Marcos decidiu fazer algo raro, ir pessoalmente ao supermercado. Não era por necessidade, ele tinha empregados para isso, mas por um capricho romântico. Estava planejando um jantar surpresa para sua namorada atual, uma influenciadora digital chamada Vanessa, que adorava ostentações. Vou mostrar a ela o que é viver no topo, pensou ele. Enquanto enchia o carrinho com itens extravagantes, caviar russo, champanhe francês vintage, filés de wagyu importados, trufas brancas e um buquê de orquídeas raras que custavam mais que o salário mensal de muita gente. Enquanto empurrava o carrinho pelos corredores iluminados, Marcos se sentia invencível. Seu terno sob medida, feito por um alfaiate italiano, atraía olhares admirados, e ele respondia com acenos confiantes, como se estivesse em uma reunião de negócios. Mas no fundo, Marcos carregava um vazio que nem todo o luxo preenchia. Seus relacionamentos eram superficiais, seus dias preenchidos por reuniões intermináveis e noites solitárias. Ele havia se divorciado há 10 anos, sem filhos, e evitava pensar no quanto sua vida se resumia a números em uma conta bancária. Dinheiro resolve tudo, repetia para si mesmo, ignorando a fadiga que o consumia. A fila do caixa estava longa, como sempre, aos sábados. Marcos escolheu a mais rápida, atrás de uma família com crianças barulhentas e uma idosa contando moedas. Ele conferia o celular distraidamente, respondendo e-mails sobre uma nova aquisição de hotel, quando notou uma mulher no final da fila. Era Maria, 35 anos, com as mãos calejadas de quem passava o dia catando materiais recicláveis nas ruas da cidade. Vestida com uma camiseta velha e jeans desgastados, ela carregava uma sacola reutilizável com itens básicos: arroz, feijão, um pacote de macarrão e algumas latas vazias que pretendia vender depois. Maria vivia sozinha em uma casinha simples na periferia, após perder o emprego em uma fábrica durante a pandemia. Viúva jovem, seu marido falecera em um acidente de moto há 5 anos. Ela se sustentava com a reciclagem, juntando latinhas e plásticos para vender por poucos reais. Apesar das dificuldades, Maria tinha um espírito resiliente, sempre com um sorriso pronto e uma piada na ponta da língua para aliviar o peso do dia. Seus olhos castanhos carregavam uma mistura de cansaço e determinação, e ela observava o mundo ao redor com uma empatia que vinha de anos de luta. Quando chegou a vez de Marcos, ele descarregou os itens na esteira com um ar de superioridade. A conta bateu em mais de 1.500 roles, uma ninharia para ele. Distraído, pegou o primeiro cartão da carteira sem notar que era um antigo, vencido há meses, que guardava por engano como reserva. "Crédito, por favor",
disse à caixa uma jovem chamada Ana, com um sorriso confiante. Ana passou o cartão. Nada. Tentou de novo. Senhor, foi recusado, murmurou ela, tentando ser discreta. Marcos sentiu um frio na espinha. Deve ser erro da máquina. Tente outro. Ele entregou mais 2 cartões. Todos os bons estavam no carro, esquecidos na pressa. Um por um, recusados. O suor começou a brotar em sua testa. A fila murmurava: que demora. Se não tem como pagar, sai da fila. A idosa atrás dele bufou alto e as crianças riram. Marcos, o poderoso empresário, sentia-se exposto, como se toda a sua armadura de sucesso estivesse se dissolvendo ali, no meio de pacotes de salgadinhos e refrigerantes. Foi então que Maria, do fundo da fila, deu um passo à frente. Ela havia observado tudo em silêncio, sentindo uma pontada de empatia pelo homem que, apesar das roupas caras, parecia tão vulnerável quanto ela em seus piores dias. Com um sorriso tímido, mas firme, ela se aproximou e disse alto o suficiente para todos ouvirem: Ei, moço, deixa que eu ajudo. Eu pago sua conta inteira com o que tenho aqui. Marcos virou-se atônito. A fila silenciou. Maria tirou da bolsa uma nota amassada de 100 goles, todo o dinheiro que havia juntado vendendo latinhas naquela semana, e estendeu para Ana. Mas... por quê? Se gaguejou Marcos, os olhos vidrados nela. Maria piscou com um tom leve e engraçado. Porque ninguém merece passar vergonha por um cartão bobo. E olha, se você me pagar um café depois, a gente fica quite. O que acha? A fila riu baixinho, aliviada, e Marcos, pela primeira vez em anos, sentiu uma faísca de algo real. Gratidão, misturada à curiosidade por aquela mulher desconhecida que acabara de salvá-lo de uma humilhação total. Enquanto Ana processava o pagamento parcial e Marcos, envergonhado mas grato, completava o resto com trocados que encontrou no bolso. Ele não conseguia tirar os olhos de Maria. Você não precisava fazer isso. Eu te devo mais que um café, disse ele com a voz embargada. Maria riu, balançando a cabeça. Precisei sim. A vida já é dura o suficiente sem esses constrangimentos. Agora, vai lá curtir seu jantar chique. Mas se quiser mesmo retribuir, me conta como é comer caviar. Deve ser como morder uma nuvem salgada. Marcos sorriu apesar de tudo, sentindo uma leveza inesperada. Ele pegou o cartão dela, na verdade um pedaço de papel com seu número rabiscado, e prometeu ligar. Mal sabia ele que aquele gesto impulsivo de Maria não era só generosidade. Era o início de uma jornada que revelaria feridas profundas, risadas inesperadas e um amor que os faria superar demônios internos que nenhum dinheiro ou reciclagem poderia consertar sozinho. A chuva caía forte lá fora quando Marcos saiu do supermercado. As sacolas pesadas nos braços, mas o peso em seu peito era maior. Ele estacionou o Jaguar e ficou ali, olhando para o papel com o número de Maria. Quem é essa mulher que gasta seu último centavo por um estranho? Pensou. Ligou o carro, mas em vez de ir para casa, dirigiu devagar pela rua, sentindo uma emoção que há anos não visitava seu coração. Vulnerabilidade verdadeira. Enquanto isso, Maria caminhava para casa sob o guarda-chuva furado, rindo sozinha da situação. Que loucura, Maria, pagar conta de rico. Mas e se ele ligar mesmo? Vai ser engraçado ver um milionário tentando paquerar uma catadora. Poucos sabiam eles que o destino estava apenas começando a tecer sua teia, cheia de surpresas, risos e lágrimas que mudariam tudo. Marcos Antônio chegou em casa ainda atordoado com o que havia acontecido no supermercado. A mansão à beira-mar, com suas paredes de vidro e piscina infinita, parecia mais vazia do que nunca. Ele largou as sacolas na cozinha impecável, onde uma cozinheira particular geralmente preparava tudo. Mas naquela noite, ele dispensou todos os funcionários. Preciso de espaço, murmurou para si mesmo, abrindo a champanhe francesa sozinho. O jantar com Vanessa, cancelado com uma mensagem curta. Algo veio à tona. Falo depois. Ela respondeu com emojis irritados, mas Marcos nem se importou. Sua mente estava fixa em Maria.
Aquela mulher de sorriso fácil que havia transformado uma humilhação pública em um momento de humanidade crua. Ele se sentou no sofá de couro italiano, olhando para o pedaço de papel com o número dela. Por que ela fez aquilo? 6. Para mim, é troco de estacionamento, mas para ela, deve ser o sustento de dias. Marcos lembrou-se dos olhos dela, cheios de uma mistura de diversão e compaixão, e riu sozinho ao recordar a piada sobre o caviar. Como morder uma nuvem salgada? Essa mulher tem graça. Pela primeira vez em meses, ele sentiu uma curiosidade genuína por alguém além de negócios. Aos 45 anos, Marcos havia se acostumado a relacionamentos transacionais. Mulheres atraídas pelo seu status, parceiros de negócio. Naquela noite, enquanto cozinhava um arroz simples com feijão, Maria pensou em Marcos. Ele parecia tão perdido. Roupas caras, mas olhos tristes. Aposto que é daqueles que tem tudo menos paz. Ela riu, imaginando-o experimentando caviar pela primeira vez. Na verdade, ela nunca provara, mas via nas novelas. Vai ver, ele me convida para um jantar, e eu finjo que sei usar garfo e faca direito. O pensamento a fez corar levemente. Fazia anos que não flertava com ninguém. A viúvez a deixara cautelosa, focada na sobrevivência. Mas havia algo no jeito dele, na gratidão sincera que a intrigava. No dia seguinte, domingo, Marcos acordou cedo, incomum para ele, que geralmente dormia até tarde após noites de festas. Ele ligou para o banco e descobriu o erro bobo. O cartão vencido era de uma conta antiga. E os outros? Um bloqueio temporário por suspeita de fraude, resolvido com uma ligação. Que ironia, pensou. Todo o meu império e um erro idiota me faz depender de uma estranha. Decidido, ele discou o número de Maria. O telefone tocou 3 vezes antes dela atender com uma voz animada. Alô? Quem fala? Olá, Maria! É o Marcos, do supermercado ontem. O cara do cartão recusado. Houve uma pausa, seguida de uma risada gostosa. Ah, o milionário envergonhado. Pensei que você tinha esquecido. Como foi o jantar com aqueles itens chiques? O caviar não explodiu na boca? Marcos riu, surpreso com a leveza dela. Na verdade, cancelei. Estava ocupado pensando em como te agradecer. Você salvou minha pele ontem. Posso te pagar de volta? E talvez aquele café que você mencionou. Maria hesitou, mas o tom dele era genuíno, sem arrogância. Olha, não precisa pagar nada. Mas um café, por que não? Tem um boteco aqui perto da minha casa. Nada fancy como você deve estar acostumado. Mas o pão de queijo é divino. Eles marcaram para aquela tarde. Marcos dirigiu até o endereço que ela passou, um bairro humilde que ele nunca visitara. O Jaguar chamava a atenção entre os carros velhos e crianças brincando na rua. Quando chegou ao boteco simples, com mesas de plástico e um cheiro de café fresco, Maria já estava lá, usando um vestido florido simples, mas que realçava sua beleza natural. Cabelos cacheados, soltos, pele morena brilhando ao sol. Uau, você veio mesmo! E nesse carro, parece saído de filme, disse ela piscando. Marcos sorriu, sentindo-se estranhamente nervoso, como um adolescente. E você parece... Bem, parece alguém que sabe viver de verdade, não como eu que vivo no automático. Eles se sentaram pedindo café e pão de queijo. A conversa fluiu fácil, misturando risadas e confissões inesperadas. Maria contou sobre sua vida. Catadora de reciclagem não é glamour, né? Acordo às 5h, ando quilômetros caçando latinhas. Mas é honesto e me mantém forte. Meu marido, ele se foi há 5 anos, acidente. Desde então sou eu contra o mundo. Seus olhos marejaram por um segundo, mas ela disfarçou com uma piada. Pelo menos não preciso de academia. Empurrar carrinho cheio de latas é crossfit grátis. Marcos riu, mas sentiu uma empatia profunda. Eu entendo perda. Meu divórcio foi como perder uma parte de mim. Construí hotéis, ganhei fortunas, mas e aí? Sozinho numa casa enorme. Ele pausou, olhando nos olhos dela. Você me fez sentir humano ontem, Maria. Não um CEO, só um cara precisando de ajuda. O flerte veio natural,
Sabe, você tem um sorriso que ilumina mais que minhas piscinas iluminadas, disse Marcos meio brincando. Maria corou, mas rebateu. E você tem olhos que parecem esconder histórias. Cuidado, eu sou boa em desenterrar tesouros nas ruas. Quem sabe o que encontro no seu coração? Eles riram, mas o ar ficou carregado de tensão romântica. Marcos tocou levemente na mão dela ao pagar a conta. Insistiu, apesar dos protestos dela. Isso é só o começo. Posso te levar para jantar de verdade? Nada de caviar, prometo. Algo simples, como você gosta. Maria aceitou com o coração acelerado. Tudo bem, mas se for chique demais eu fujo. Enquanto voltava para casa, Marcos sentia uma euforia que o dinheiro nunca comprara. Ela é real, engraçada, forte, tudo que eu não sou. Mas mal sabia ele que Maria guardava um segredo doloroso de seu passado, algo que poderia abalar essa conexão nascente. E Maria, sozinha em casa, tocava a mão onde ele a havia encostado, sussurrando: Cuidado, Maria, ele é de outro mundo. Mas e se... A superação deles estava apenas começando, tecida em risos, flertes e emoções que ferviam sob a superfície. Marcos Antônio passou os dias seguintes obcecado pela imagem de Maria, não só pela generosidade dela, mas pela forma como ela ria das próprias dificuldades, transformando o peso da vida em algo leve, quase poético. Aos 45 anos, ele estava acostumado a mulheres que o viam como um troféu, mas Maria o tratava como um igual, zombando gentilmente de sua vida de rei, enquanto compartilhava histórias de suas andanças pelas ruas. Ela é como um furacão de realidade no meu mundo de cristal, pensou ele, enquanto organizava o jantar que havia prometido. Nada de restaurantes 5 estrelas. Ele optou por um lugar acolhedor na praia, com mesas de madeira e o som das ondas como trilha sonora. Simples como ela pediu, murmurou para si mesmo, mas no fundo ansiava impressioná-la sem exageros. Maria, por sua vez, sentia um misto de empolgação e dúvida. Um jantar com um homem como ele? Eu que mal tenho tempo para um banho decente depois de catar latinhas o dia todo. Ela riu sozinha, enquanto escolhia uma blusa vermelha simples, que realçava sua pele morena e seus cachos rebeldes. Aos 35 anos, Maria havia aprendido a valorizar sua própria força. Viúva, sem família por perto, ela construíra uma rotina de superação diária, vendendo recicláveis para pagar as contas e sonhando com um futuro onde não precisasse mais contar cada real. Mas Marcos a fazia questionar: e se houver mais na vida do que sobreviver? E se ele for só um flerte passageiro? Ainda assim, o toque da mão dele no café a deixara com borboletas no estômago, algo que não sentia desde os tempos com o marido. Eles se encontraram ao pôr do sol, na beira da praia. Marcos chegou primeiro, vestindo uma camisa casual, um esforço para parecer normal, e carregando uma garrafa de vinho tinto modesto. Quando Maria apareceu, caminhando pela areia com sandálias simples, ele sentiu o coração acelerar. Você está linda, disse ele, sincero, estendendo a mão para ajudá-la a se sentar. Maria corou, mas rebateu com humor. Linda? Depois de um dia caçando plásticos no sol? Você deve estar precisando de óculos, Marcos. Mas obrigada, você também não está nada mal. Para um cara que esquece cartões no carro. Eles riram. E o gelo derreteu instantaneamente. O jantar começou com pratos leves, frutos do mar grelhados, salada fresca e pães artesanais. Marcos contou sobre sua ascensão nos negócios, mas pela primeira vez admitiu as partes sombrias. Eu construí hotéis que hospedam celebridades, mas sabe o quê? Às vezes me sinto como um hóspede solitário na minha própria vida. Divorciado, sem filhos, o sucesso me isolou. Seus olhos se suavizaram, revelando uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Maria ouviu atentamente, tocando levemente no braço dele em um gesto de conforto. Eu entendo o isolamento, Marcos. Depois que perdi meu marido, foi como se o mundo desabasse. Eu me joguei na reciclagem para não enlouquecer. É sujo, cansativo, mas me faz sentir viva. Cada lata que eu recolho é uma vitória contra o desespero.
Ela pausou, os olhos marejando, mas forçou um sorriso. E o engraçado é que, às vezes, encontro coisas malucas nas ruas. Uma vez, achei um anel de ouro falso. Pensei que era minha sorte grande, mas era só bijuteria. Tipo você no supermercado. Parecia rico, mas estava vulnerável como eu. Marcos riu alto, o som ecoando na brisa do mar. Você me compara a uma bijuteria? Isso é flerte ou insulto? Maria piscou, inclinando-se para mais perto. Depende. Se você me beijar agora, é flerte. Se não, é só verdade nua e crua. O ar entre eles crepitou com tensão romântica. Marcos hesitou por um segundo, então se aproximou, roçando os lábios nos dela em um beijo suave, salgado pelo ar marinho. Foi como uma faísca acendendo uma fogueira, doce, intenso, cheio de promessas não ditas. Maria retribuiu, sentindo uma onda de emoção que a fez tremer. Uau! Isso foi melhor que qualquer caviar, murmurou ela, rindo baixinho para disfarçar o coração disparado. Eles conversaram por horas, misturando confissões profundas com momentos leves. Maria contou uma história engraçada de quando escorregou em uma poça de lama enquanto catava papelão, acabando coberta de sujeira e rindo sozinha no meio da rua. As pessoas passavam e achavam que eu era louca. Mas ei, loucura mantém a sanidade, né? Marcos, por sua vez, compartilhou uma gafe de negócios. Uma vez, em uma reunião importante, meu telefone tocou com um ringtone ridículo de desenho animado que minha sobrinha instalou. Todo mundo riu e eu fechei o contrato por acidente. Viramos piada interna. As risadas os uniam, mas por baixo crescia uma conexão emocional. Ambos haviam superado perdas, lutando contra a solidão de formas diferentes. Você me inspira, Maria. Sua força. Eu passo dias em escritórios frios, mas você enfrenta o mundo de peito aberto, disse ele, entrelaçando os dedos nos dela. Enquanto caminhavam pela praia após o jantar, pés na areia úmida, o flerte escalou. Sabe, eu poderia te levar para um dos meus hotéis. Suíte presidencial, vista para o mar, brincou Marcos, com um sorriso malicioso. Maria parou, virando-se para ele com olhos brilhantes. Ah, é? E o que eu faria lá, além de bagunçar suas almofadas perfeitas? Não, Marcos, se quiser me conquistar, começa por aqui, na areia. Sem luxos. Ela o puxou para mais um beijo, dessa vez mais apaixonado. As ondas lambendo seus pés, mas no meio da empolgação, Maria sentiu uma pontada de dúvida. Ele era de um mundo distante, cheio de glamour que ela mal conhecia. E se esforçou uma aventura para ele. E pensou, mas afastou o medo, deixando-se levar pela emoção. A noite terminou com Marcos levando Maria para casa no Jaguar. A conversa fluindo como se eles se conhecessem há anos. Obrigado por hoje. Você me faz querer ser melhor, disse ele, beijando-a na porta. Maria sorriu, tocando o rosto dele. E você me faz sonhar de novo. Mas vai devagar, milionário. Eu sou catadora, não princesa de conto de fadas. Enquanto ele dirigia de volta, Marcos sentia uma esperança que há anos não visitava seu peito. Mas o que ele não sabia era que Maria escondia uma luta interna maior. Uma dívida acumulada do tratamento médico do marido falecido que a forçava a trabalhar dobrado e ameaçava seu lar. E Maria, sozinha em casa, sussurrava para o espelho. Não se apaixone rápido, garota, mas... E se ele for o que você precisa para superar de vez? A jornada deles estava se aprofundando, com risos mascarando dores e flertes acendendo fogos que poderiam queimar ou iluminar. Marcos Antônio não conseguia parar de pensar no beijo na praia. Aquela noite com Maria havia sido como um sopro de ar fresco em sua vida estagnada, misturando paixão com uma honestidade que ele raramente encontrava em seus círculos de elite. Aos 45 anos, ele se pegava sorrindo sozinho no escritório, ignorando pilhas de relatórios sobre expansões hoteleiras para reviver o toque dos lábios dela. O som da risada ecoando nas ondas. Ela me faz sentir vivo de novo, confessou a si mesmo, enquanto marcava outro encontro. Mas no fundo Marcos lutava contra um medo antigo, o de ser visto apenas pelo que possuía, não pelo que era.
Seu divórcio o deixara cético, e agora, com Maria, ele se perguntava se poderia baixar as guardas sem se machucar. Maria, por outro lado, acordava cedo como sempre, mas com um brilho nos olhos que não via há anos. O beijo a deixara eufórica, mas também apreensiva. Ele é charmoso, engraçado. Mas e se for só empolgação de momento? Eu sou catadora, ele é dono de império. Mundos colidindo dão faísca, mas também podem explodir. Aos 35 anos, ela carregava o peso de uma viúva que a endurecera, mas também a tornara mais sensível às fragilidades alheias. Enquanto empurrava seu carrinho de recicláveis pelas ruas ensolaradas, ria sozinha, lembrando da piada sobre o anel falso. Talvez ele seja o ouro verdadeiro dessa vez, pensou, mas uma nuvem escura pairava, a dívida médica do marido, que crescia com juros, ameaçando levá-la ao despejo. Não posso contar para ele. Vai achar que sou interesseira. Eles se encontraram novamente em um parque público, longe dos luxos, como Maria insistira. Marcos trouxe um piquenique improvisado, sanduíches caseiros que ele mesmo preparara, uma raridade para alguém que tinha chefes à disposição. Olha só, eu cozinhei. Nada de caviar, prometo. Só presunto, queijo e um molho secreto que aprendi com minha mãe. Maria riu, sentando-se na grama ao lado dele. Impressionante, milionário. Mas cuidado, se for ruim, eu te faço lavar a louça. Ou melhor, reciclar as embalagens. O humor fluiu natural, aliviando a tensão inicial. Eles comeram enquanto conversavam sobre sonhos esquecidos. Marcos admitiu que, antes dos hotéis, queria ser professor como a mãe. Mas o dinheiro me desviou. Agora me pergunto se valeu a pena. Maria tocou a mão dele, os olhos cheios de empatia. Vale se você usar para algo bom. Eu sonho em ter uma lojinha de materiais reciclados, transformar lixo em arte. Viúva sem grana, mas ei, sonhar é de graça. O flerte esquentou quando Marcos a puxou para mais perto, beijando-a devagar sob a sombra de uma árvore. Você me deixa louco, Maria, seu jeito forte, esse sorriso. Quero mais disso. Ela retribuiu com paixão, mas puxou o ar rindo. Calma, cowboy. Se quiser mais, me conte uma vergonha sua. Tipo além do supermercado. Marcos riu, corando. Tudo bem. Uma vez, em uma festa chique, escorreguei na piscina e caí de terno e tudo. Todo mundo aplaudiu, achando que era piada. Eu fingi que sim, mas queria sumir. Maria gargalhou, imaginando a cena. Ah, eu topo isso. Minha vez, semana passada, catei uma lata e um cachorro me perseguiu achando que era brinquedo dele. Corri 3 quarteirões gritando como louca. As risadas os uniram, mas por baixo crescia uma intimidade emocional que os pegava de surpresa. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque, Maria sentiu o momento certo para abrir uma brecha. Marcos, eu gosto de você, de verdade, mas minha vida é bagunçada. Dívidas do tratamento do meu marido, aluguel atrasado. Não quero que pense que te ajudei no supermercado por interesse. Ele parou, virando-se para ela com olhos sinceros. Maria, eu sei que não. Você me salvou sem saber quem eu era. E sobre dívidas, deixa eu ajudar. Não como caridade, mas como amigo, ou mais que isso. Maria sentiu um nó na garganta, lágrimas ameaçando cair. Não, Marcos, eu supero sozinha. Sempre superei. Viúva aos 30, sem ninguém, aprendi a não depender. Mas ele insistiu gentilmente. Superação não significa sofrer sozinha. Deixa eu te mostrar que posso ser parceiro, não salvador. A confissão a abalou. Pela primeira vez, Maria se permitiu chorar na frente dele, liberando anos de dor acumulada. É humilhante admitir, sabe? Eu recolho lixo para sobreviver, e você tem tudo. Marcos a abraçou forte, sussurrando, eu não tenho tudo. Não tinha você. Vamos superar juntos. Eu te ajudo a pagar essa dívida, e você me ensina a viver de verdade. O beijo que se seguiu foi intenso, carregado de emoção crua, como se eles estivessem selando um pacto silencioso. Mas Maria, no fundo, temia. E se ele cansar quando vir minha realidade de perto?
Enquanto voltavam, Marcos planejava uma surpresa. Levá-la a um de seus hotéis, não por luxo, mas para mostrar que poderia misturar seus mundos. Mal sabia ele que uma reviravolta estava por vir. Uma ligação inesperada de Vanessa, sua ex-namorada, ameaçando expor segredos de negócios sujos do passado de Marcos. Algo que poderia arruinar tudo e testar a superação deles de forma brutal. A tarde terminou com eles se despedindo na porta da casa dela. Maria sentindo uma mistura de esperança e medo. Obrigada por me ouvir, Marcos. Você me faz querer acreditar de novo. Ele sorriu, beijando sua testa. E você me faz querer ser digno disso. Mas enquanto dirigia para casa, Marcos recebeu a ligação fatídica, o coração apertando. Isso não pode acontecer agora. Não quando encontrei algo real. Marcos Antônio apertou o volante do Jaguar com força enquanto dirigia de volta para casa após deixar Maria. O beijo de despedida ainda queimava em seus lábios, uma mistura de ternura e desejo que o fazia sorrir apesar da exaustão. Aos 45 anos, ele se sentia como um homem renascido, pronto para deixar para trás a frieza dos negócios e abraçar algo autêntico. Ela confia em mim. E eu nela. Vamos resolver essa dívida juntos, sem pressa, pensou, imaginando noites futuras cheias de risos e toques suaves. Mas o toque do telefone no console do carro quebrou o devaneio. O nome na tela, Vanessa. Sua ex-namorada, a influenciadora que ele havia dispensado semanas atrás. O que ela quer agora? E murmurou, atendendo no viva voz. Marcos, querido. Ouvi dizer que você está se divertindo com uma catadora de lixo. Que downgrade patético. Zombou Vanessa, a voz destilando veneno disfarçado de doçura. Marcos sentiu um calafrio. Como você sabe disso? E por que liga? Acabou entre nós. Ela riu fria. Ah, amor, eu sei de tudo. Seus motoristas falam e eu tenho contatos. Mas vim avisar. Se você não me der o que eu quero, digamos, um acordo generoso pelo tempo perdido, vou expor aqueles segredinhos dos seus hotéis. Lembra daqueles contratos sombrios? Propinas para licenças rápidas? Eu tenho provas e a mídia adoraria. Marcos parou o carro no acostamento, o coração martelando. Aqueles segredinhos eram de anos atrás, quando ele cortava caminhos para expandir o império. Nada ilegal o suficiente para a prisão, mas o suficiente para manchar sua reputação e afundar ações. Vanessa, isso é chantagem. Pare com isso. Ela desconversou. Chame como quiser. Você tem 48 horas. Beijos. A ligação terminou, deixando Marcos em pânico. Ele passou a noite em claro na mansão, caminhando pela sala ampla como um animal enjaulado. Se isso vazar, perco tudo. Clientes, parceiros e Maria. Ela vai achar que sou um canalha. Pela manhã, exausto, ele decidiu não contar a ela ainda. Preciso resolver sozinho primeiro. Mostrar que sou forte por ela. Mas o destino tinha outros planos. Maria, sentindo algo estranho na despedida da noite anterior, ligou para ele durante o almoço. Ei, milionário, tudo bem? Você pareceu distraído ontem. Quer conversar? Sua voz era um bálsamo, cheia de preocupação genuína. Marcos hesitou, mas a empatia dela o desarmou. Maria, tem algo acontecendo. Posso te ver hoje? Preciso de você. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade, longe dos olhares curiosos. Maria chegou com um sorriso radiante, carregando uma pequena sacola de latinhas que havia catado no caminho. Trabalho não para, né? Mas ao ver o rosto abatido de Marcos, seu humor mudou. O que houve? Parece que viu um fantasma. Ele contou tudo, as mãos tremendo ao segurar o café. Minha ex, ela sabe de erros do passado. Negócios não tão limpos. Ameaçou expor se eu não pagar. Eu mudei, Maria, juro. Mas isso pode me destruir. Lágrimas escorreram pelos olhos dele, uma vulnerabilidade que o homem poderoso raramente mostrava. Maria sentiu um aperto no peito, empatia misturada a medo. Marcos, eu acredito em você. Viúva, eu sei o que é carregar erros. Meu marido tinha dívidas de jogo que eu herdei além da médica. Superei sozinha, mas doeu.
Ela pegou na mão dele, os olhos cheios de determinação. Vamos superar isso juntos. Não pague nada, confronte ela. Eu te ajudo. O momento se transformou em romance intenso. Marcos a puxou para um abraço apertado, sussurrando: você é minha âncora, Maria. Com você, sinto que posso enfrentar o mundo. Ela retribuiu, beijando-o devagar, um beijo cheio de fogo e conforto. E você é meu raio de sol em dias nublados. Mas ei, se ela aparecer, eu jogo uma lata nela. Defesa reciclável. Eles riram, o humor aliviando a tensão, mas o flerte continuou. Marcos roçou os lábios no pescoço dela, murmurando: sabe, você me deixa louco de um jeito bom. Quero te proteger, te amar. Maria corou brincando. Amar? Calma, gato. Primeiro vamos chutar a bunda dessa ex. Depois, quem sabe eu te ensino a catar latinhas. Romântico, né? Juntos eles traçaram um plano. Marcos gravaria uma conversa com Vanessa para provar a chantagem, enquanto Maria o apoiava emocionalmente. Você não está sozinho mais, disse ela, entrelaçando os dedos nos dele. Mas no fundo, Maria lutava contra suas inseguranças. E se isso o afaste de mim? Ou pior, se eu me envolver e sair machucada? A superação deles estava sendo testada com emoções profundas à flor da pele. Marcos, pela primeira vez, via Maria não só como amante, mas como parceira de vida. Ela me salva de novo, sem 100 raios dessa vez, mas com o coração. A noite terminou com eles caminhando de mãos dadas, mas uma reviravolta se aproximava. Vanessa não estava blefando, e uma visita surpresa dela revelaria uma traição maior, forçando Maria a confrontar seu próprio passado e decidir se valia a pena lutar por esse amor. Marcos Antônio passou o dia seguinte em um turbilhão de ansiedade, revisando e-mails antigos e documentos de negócios para se preparar para o confronto com Vanessa. Aos 45 anos, ele havia enfrentado negociações duras em salas de reunião, mas isso era pessoal, uma ameaça que não só colocava seu império em risco, mas também o amor nascente com Maria. Não posso perdê-la agora, pensou, enquanto dirigia para o hotel, onde marcaram um encontro neutro com a ex. Ele havia escondido um gravador no bolso, como planejado com Maria, mas o peso da traição o consumia. Como cheguei aqui? Cortando caminhos por ambição. Agora pago o preço. Maria, enquanto isso, empurrava seu carrinho de recicláveis pelas ruas movimentadas, o sol batendo forte em suas costas. Aos 35 anos, ela se sentia dividida, empolgada com a paixão por Marcos, mas assombrada por memórias do passado. Meu marido me traiu com dívidas escondidas. E agora Marcos com segredos? Mas ele é diferente, honesto sobre os erros. Ela riu sozinha ao lembrar do plano. Eu, uma catadora, virando detetive. Se der errado, pelo menos vira história engraçada para contar. Mas no fundo, uma ferida antiga latejava. O medo de ser abandonada novamente, viúva e sozinha. Superei uma perda. Posso superar isso? Eles haviam combinado que Maria ficaria por perto, em um café ao lado do hotel, pronta para intervir se necessário. Se ela aparecer louca, eu chego com meu carrinho e atropelo ela, romântico e prático. E brincar a Maria na noite anterior, fazendo Marcos rir apesar da tensão. O flerte os mantinha unidos, um beijo roubado no carro, mãos entrelaçadas. Você me dá forças, Maria. Seu cheiro de sol e determinação me vicia, sussurrara ele puxando-a para mais perto. Ela respondera com um sorriso malicioso. E você me vicia com esses olhos de quem quer devorar o mundo, ou a mim. Mas agora, sozinha no café, Maria sentia o coração apertado, esperando uma mensagem dele. Vanessa chegou ao lobby do hotel com o ar de uma rainha destronada. Maquiagem impecável, vestido justo, mas olhos frios como gelo. Marcos, que prazer te ver. Vamos subir para a suíte? Para conversar melhor, disse ela, piscando com sarcasmo. Marcos negou, guiando-a para um canto discreto. Diga o que quer, Vanessa. Sem jogos. Ela riu, cruzando as pernas. Simples, 500 mil no meu banco e eu calo a boca sobre suas propinas. Se não, mando para os jornais e para sua nova amiguinha,
a lixeira ambulante. Marcos sentiu raiva borbulhar, mas manteve a calma, o gravador capturando tudo. Isso é chantagem. Por quê? Eu te dei tudo durante nosso tempo. Vanessa inclinou-se para a frente, venenosa. Tudo? Você me usou como troféu, Marcos. E agora com uma pobrezinha? Patético. Mas ei, talvez ela goste de saber que você me traiu com ela. Espere, nós terminamos, mas e se eu inventar uma história suculenta? A reviravolta veio como um soco. Vanessa puxou o celular, mostrando fotos antigas e mensagens que provavam não só as propinas, mas uma traição maior. Marcos havia continuado vendo ela esporadicamente, mesmo após conhecer Maria. Mentiras que ele jurara ter deixado para trás. Você acha que mudou? Ainda é o mesmo egoísta, cuspiu ela. Marcos gelou, o gravador ainda rodando. Isso é passado, Vanessa. Eu mudei por ela, mas o dano estava feito. Vanessa, em um surto de raiva, enviou uma das fotos para o número de Maria que ela havia descoberto por contatos. Veja se sua santa aguenta isso. No café, o telefone de Maria vibrou. Ela abriu a mensagem anônima. Uma foto de Marcos e Vanessa em uma cama de hotel, datada de semanas atrás. O mundo desabou. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto dela. A dor da traição ecoando a perda do marido. De novo não. Eu confiei, mas em vez de fugir, a superação a impulsionou. Ela marchou para o hotel, o carrinho abandonado na rua, os olhos flamejantes. E rompeu no lobby confrontando os dois. Marcos, o que é isso? Vanessa sorriu triunfante. A catadora chegou. Que fofo. Maria ignorou-a, virando-se para ele. Diga a verdade. Você me usou? Marcos, pálido, confessou tudo. As noites solitárias, as fraquezas antes de se apaixonar de verdade por ela. Foi erro, Maria, antes de te conhecer de fato. Mas agora, você é tudo. A emoção transbordou. Ele caiu de joelhos, lágrimas nos olhos. Perdoa, eu supero meus demônios por você. Vanessa riu. Que dramático. Mas Maria, com o coração partido, rebateu com humor ácido. Dramático? Pelo menos ele chora de verdade, não como você, que chora por dinheiro. Sai daqui antes que eu te recicle! Vanessa saiu bufando, derrotada pela gravação que Marcos mostrou. O momento entre Maria e Marcos foi cru, emocional. Ela o ajudou a se levantar, os dois chorando. Dói, Marcos. Viúva traída antes, mas vejo nos seus olhos. Você quer mudar. Ele a beijou desesperadamente, um beijo salgado de lágrimas e paixão. Te amo, Maria. Vamos superar juntos. Ela retribuiu, mas sussurrou. Amor? Prove. Comece limpando sua bagunça. A noite terminou com eles caminhando pela praia, mãos dadas, rindo das loucuras. Eu, confrontando uma ex-chique? Pareço novela, disse Maria. Mas o twist maior viria. A dívida de Maria não era só médica, envolvia um segredo familiar que ameaçaria separá-los, testando se o amor deles era forte o suficiente para uma superação final. Marcos Antônio acordou com o sol filtrando pelas cortinas da mansão, mas pela primeira vez em semanas, o peso da noite anterior ainda o oprimia como uma âncora no peito. Aos 45 anos, ele havia enfrentado tempestades nos negócios, mas nada se comparava à dor de ver Maria chorar por causa de seus erros passados. Eu quase a perdi, mas ela ficou. Isso é amor de verdade, pensou, enquanto preparava um café forte na cozinha vazia. A gravação da chantagem de Vanessa estava segura com seu advogado, que prometera resolver o assunto discretamente. Talvez um acordo judicial para silenciá-la de vez. Mas o que importava agora era Maria. Ele discou o número dela, a voz rouca de emoção. Bom dia, minha guerreira. Dormiu bem? Quero te ver hoje. Algo especial, só nós dois. Maria, do outro lado da linha, sorria apesar das olheiras de uma noite mal dormida. Aos 35 anos, ela se sentia exposta como nunca. O confronto com Vanessa havia reaberto feridas antigas, mas também fortalecido sua resolução. Bom dia, meu herói atrapalhado. Dormi pensando em você e naquela foto. Dói, mas acredito na sua mudança. Vamos nos ver sim, mas nada chique.
Que tal um piquenique na praça onde eu cato latinhas? Realidade misturada com romance. Marcos riu, aliviado. Perfeito. Eu levo a comida, você leva o humor. E aí, prometo, sem mais segredos. Mas Maria mordia o lábio, escondendo seu próprio fardo. A dívida não era só médica. Envolvia um irmão distante, que havia fugido após um golpe financeiro, deixando-a como fiadora. Se ele souber, vai me julgar? Ou pior, tentar pagar tudo e me fazer sentir fraca? Eles se encontraram à tarde em uma praça arborizada na periferia, onde crianças brincavam e vendedores ambulantes gritavam ofertas. Marcos chegou com uma cesta cheia de frutas frescas, queijos artesanais e um vinho sem álcool, para não repetir erros bêbados, brincou ele. Maria, vestindo um short jeans e camiseta solta, riu ao vê-lo tropeçando em uma raiz de árvore. Cuidado, milionário. Aqui não tem tapete vermelho, só buracos e aventura. Eles se sentaram na grama, as mãos se tocando acidentalmente, enviando arrepios. O flerte veio rápido. Marcos alimentou-a com uma uva, os dedos roçando os lábios dela. Sabe, você tem gosto de liberdade, doce e imprevisível. Maria corou, retaliando com um morango. E você tem gosto de problema, mas do tipo que eu quero resolver. O beijo que se seguiu foi lento, apaixonado, como se o mundo ao redor desaparecesse. Mas a conversa desandou em emoções profundas. Marcos abriu o coração sobre sua infância. Meu pai era alcoólatra, sumia dias. Aprendi a ser forte sozinho, mas isso me tornou frio. Com você, Maria, sinto que posso ser vulnerável. Lágrimas brilharam nos olhos dele e ela o abraçou, sussurrando. Eu entendo. Meu irmão... Ele era meu protetor, mas se meteu em encrencas. Golpeou investidores pequenos, fugiu e me deixou como fiadora. A dívida médica do meu marido era parte, mas isso é o segredo que me sufoca. Devo milhares e cobradores batem na porta. Maria chorou baixinho, o corpo tremendo. Marcos a apertou contra o peito, o coração doendo por ela. Por que não contou antes? Eu ajudo, não como salvador, mas como igual. Superei meus demônios. Vamos superar os seus. O momento de superação os uniu ainda mais. Maria riu entre lágrimas. Imagina eu, catadora fiadora de golpe. Pareço vilã de novela. Mas ei, se você pagar, eu te ensino a separar plásticos. Data romântica sustentável. Marcos gargalhou, beijando-a novamente. Aceito. E se seu irmão voltar? Enfrentamos juntos. Te amo, Maria, de verdade. As palavras saíram espontâneas e ela retribuiu. Eu também te amo, Marcos. Apesar das bagunças. O flerte escalou quando ele a deitou na grama. Beijos se tornando mais intensos, mãos explorando com ternura. Você me faz querer um futuro, casa, risos, talvez filhos correndo, murmurou ele. Maria sorriu, brincando. Filhos? Com uma mãe que cata latinhas... Eles vão herdar meu carrinho, herança ecológica. Mas a reviravolta veio como um raio. Enquanto eles se perdiam no momento, o telefone de Maria tocou. Era um número desconhecido. Seu irmão, após anos sumido. Mana, voltei, preciso de ajuda. Os credores me acharem e vão atrás de você. Lágrimas de raiva e alívio misturaram-se no rosto dela. Marcos, ele voltou. E traz problemas maiores. Marcos, em vez de fugir, segurou a mão dela. Então enfrentamos, juntos. A noite terminou com eles planejando o próximo passo. Mas o segredo do irmão revelaria uma conexão inesperada com o passado de Marcos, ameaçando separar o casal em uma teia de mentiras e redenção. Marcos Antônio sentiu um frio na espinha ao ver o rosto de Maria se transformar ao telefone. Aos 45 anos, ele havia aprendido a ler expressões em negociações milionárias, mas nada o preparara para a mistura de choque, raiva e tristeza nos olhos dela. Meu irmão, ele está vivo, Marcos, e precisa de ajuda, murmurou ela, a voz tremendo enquanto desligava. A praça ao redor parecia girar, crianças rindo ao fundo, o cheiro de pipoca de um vendedor ambulante. Mas para eles, o mundo encolhera para aquele banco de madeira desgastado. Marcos a puxou para si, o abraço firme como uma âncora em mar revolto.
Conta tudo, amor. Quem é ele? O que aconteceu? Maria respirou fundo, as lágrimas secando em trilhas salgadas no rosto. Meu irmão, João, sumiu há 3 anos após um golpe. Prometia investimentos em imóveis baratos, pegava dinheiro de gente simples e fugia. Eu assinei como fiadora sem saber os detalhes, achando que era legítimo. Herdei a dívida mais de 200 mil agora com juros. Ele disse que voltou porque os credores o encontraram. E tem medo. Marcos sentiu um aperto no peito. Não só pela dor dela, mas por uma faísca de reconhecimento. Investimentos em imóveis? Qual o nome completo dele? Maria franziu a testa confusa. João Silva, por quê? O nome acertou Marcos como um soco. Anos atrás, em uma expansão hoteleira, ele havia perdido dinheiro em um esquema similar, um investidor que sumira com depósitos. Maria, acho que conheço ele. Ou pelo menos fui vítima de algo parecido. A revelação pairou no ar, pesada como chumbo. Maria recuou ligeiramente, os olhos arregalados. O quê? Como assim? Marcos explicou, a voz baixa e cheia de arrependimento. Foi antes de te conhecer. Investi em um projeto fantasma. Um cara prometia terrenos baratos para o meu hotel. Perdi 150 mil, mas recuperei parte via advogados. O nome era João Silva. Se for o mesmo... Maria cobriu a boca, lágrimas voltando. Meu Deus, meu irmão te roubou? E eu te ajudei no supermercado sem saber que ele te machucou? A ironia os atingiu como uma onda, misturando dor com um absurdo que beirava o cômico. Eles riram nervosamente, um riso histérico que aliviava a tensão. Olha só, amor, eu te devo 100 reais do supermercado e meu irmão te deve 150 mil. A família Silva é uma bagunça financeira, brincou Maria, limpando as lágrimas. Marcos gargalhou, puxando-a para um beijo rápido. Pelo menos é equilibrado. Você me salva, ele me afunda. Mas ei, se ele for o culpado, eu o perdoo por ter uma irmã como você. O humor o salvou do abismo, transformando o choque em algo gerenciável. Mas por baixo, a emoção fervia. Maria sentia culpa profunda, como se o passado do irmão a sujasse. Eu o ajudei a fugir uma vez, Marcos. Achava que era inocente. Superei tanta coisa sozinha, viúva, dívidas, mas isso me faz questionar se mereço você. Marcos a calou com um beijo mais profundo, as mãos emoldurando o rosto dela. Merece sim. Você é pura luz. Vamos encontrar ele juntos, confrontar, perdoar, superar. Te amo demais para deixar isso nos separar. Decidiram ir até o endereço que João dera por telefone, um motel barato na periferia, onde ele se escondia. No carro de Marcos, a tensão misturava-se com flerte inesperado. Maria, tentando aliviar o clima, ligou o rádio em uma estação de samba antigo. Dança comigo aqui dentro? Para esquecer um pouco, disse ela, balançando os ombros. Marcos riu, imitando um passo desajeitado no banco do motorista. Eu dançando samba? Pareço um pinguim em patins. Maria gargalhou, inclinando-se para beijá-lo no sinal vermelho. Mas um pinguim sexy. Cuidado, milionário. Se continuar assim, eu te arrasto para um samba de rua e te faço esquecer hotéis. O beijo se intensificou, mãos explorando, até um buzina os separar. Depois continuamos. Em um lugar mais privado, murmurou Marcos, os olhos flamejantes. Chegando ao motel, o reencontro foi emocional. João era uma sombra do homem que Maria lembrava. Magro, barbado, olhos assombrados. Mana, desculpa, eu errei feio, chorou ele, abraçando-a. Maria recuou, lágrimas nos olhos. Você me deixou com a bagunça, João. E agora descubro que machucou o homem que amo? João olhou para Marcos, reconhecendo-o instantaneamente. Você, o investidor do hotel. Meu Deus, o mundo é pequeno. A confissão veio em torrente. João explicara o golpe, impulsionado por vício em jogos, o mesmo que o marido de Maria tivera. Eu fugi para proteger vocês, mas piorei tudo. Marcos, em vez de raiva, sentiu empatia. Eu também errei nos negócios, João, propinas, atalhos, mas mudei. Você pode mudar, tu. A superação coletiva os uniu. Maria chorou nos braços de Marcos, perdoando o irmão aos poucos. Vamos pagar as dívidas juntos. Mas você se trata, João. Nada de fugas.
A noite terminou em um jantar improvisado em um boteco próximo, onde risos misturavam-se a planos. João contou histórias engraçadas de infância. Lembra quando eu te convenci a catar frutas no vizinho e caímos no riacho? Maria riu. E você me salvou. Agora Marcos me salva todo dia. O flerte entre o casal continuou sutil. Toques por baixo da mesa, olhares carregados. Sabe, amor, com você e seu irmão, minha vida virou aventura, melhor que qualquer hotel, sussurrou Marcos. Maria piscou, e eu ganhei um milionário e um irmão de volta. Mas se ele errar de novo, eu o reciclo. Mas o gancho veio ao final. João revelou que um credor perigoso o seguia, alguém ligado ao passado sombrio de Marcos, um ex-parceiro de propinas que queria vingança. Ele sabe de vocês dois. E vai usar isso. A ameaça pairava, testando o amor deles até o limite. O que começou como uma humilhação pública em um caixa lotado, evoluiu para uma teia de segredos, traições e amores improváveis, culminando em uma reviravolta que ninguém poderia prever. Um credor sombrio do passado, unindo destinos de forma irreversível, forçando Marcos e Maria a escolherem entre fugir ou enfrentar o fogo juntos. Mas no fim, seria a generosidade inicial de Maria que provaria ser a chave para uma redenção que mudaria vidas para sempre, provando que pequenos atos podem ecoar em eternidades de esperança e superação. Marcos Antônio dirigia tenso pela estrada escura, o Jaguar cortando a noite como uma lâmina afiada. Aos 45 anos, ele se sentia no limite de sua resiliência. O império hoteleiro que construíra com unhas e dentes agora parecia frágil diante da ameaça revelada por João. Esse credor, Ricardo Mendes, ex-parceiro meu em um negócio sujo. Ele me odeia desde que o denunciei anonimamente para me livrar das propinas. Se ele sabe de você e Maria, vai usar isso para me destruir, dissera João no boteco, os olhos cheios de pânico. Maria, ao lado de Marcos no carro, segurava sua mão com força, os dedos calejados da reciclagem entrelaçados nos dele como um lembrete de sua força compartilhada. Aos 35 anos, ela carregava o peso de uma vida de batalhas, viúva, endividada, agora com um irmão problemático de volta. Mas o amor por Marcos a impulsionava. Vamos encontrar esse Ricardo antes que ele nos ache. Meu irmão deu o endereço, um armazém abandonado na zona industrial. Se for para cair, caímos lutando, disse ela, a voz firme, mas os olhos traindo o medo. Eles estacionaram longe, aproximando-se a pé sob a lua minguante. O armazém era um esqueleto de metal enferrujado, cheirando a óleo e abandono. João os esperava na entrada tremendo. Ele me chamou aqui para acertar contas, mas eu vim para consertar o que quebrei. Dentro, a luz fraca de uma lanterna revelava Ricardo, um homem corpulento de uns 50 anos, cicatrizes no rosto e um sorriso sádico. Ora, o milionário, a catadora e o ladrãozinho. Que reunião familiar tocante. Ricardo riu, sacando um envelope grosso. João me deve 200 mil, mas você, Marcos, me deve mais. Reputação, anos perdidos por sua denúncia. E ela? Ah, Maria, sua irmãzinha fiadora, vou processar vocês todos, arruinar sua vidinha reciclada. A tensão era palpável, o ar carregado de raiva acumulada. Maria deu um passo à frente, os olhos flamejantes. Você não toca na minha família. Meu irmão errou, mas está mudando. E Marcos? Ele superou o passado, diferente de você que vive de ódio. Ricardo zombou, bonitinho. Mas sem pagamento eu exponho tudo. Seus golpes, João. Suas propinas, Marcos. E sua dívida, Maria. A mídia vai adorar. Milionário e catador em esquema familiar. Marcos sentiu o sangue ferver, mas conteve-se, lembrando das lições de Maria. Não com violência, amor. Com verdade, sussurrou ela tocando seu braço. Foi então que o twist surpreendente veio. João, tremendo, puxou um pendrive do bolso. Eu gravei tudo, Ricardo. Nossas conversas antigas, provas de que você era o cérebro por trás dos golpes. Se nos machucar, isso vai para a polícia. E você cai primeiro.
Ricardo empalideceu, mas avançou furioso, empurrando João contra uma pilha de caixas. Maria gritou, correndo para ajudar o irmão, enquanto Marcos se jogava no meio, trocando socos com o credor. Saia daqui, Maria! Leve João! Berrou Marcos, o rosto sangrando de um corte. Mas Maria não fugiu. Pegou uma barra de metal enferrujada do chão e acertou as pernas de Ricardo, derrubando-o. Ninguém mexe com quem eu amo! Gritou ela, os olhos cheios de fúria protetora. Ricardo gemeu no chão derrotado, enquanto João chamava a polícia anonimamente. Vocês vão se arrepender, murmurou o credor, mas sua ameaça soava vazia. A polícia chegou minutos depois, levando Ricardo algemado. As provas no pendrive selando seu destino. Fora do armazém, sob as estrelas, Maria limpava o corte no rosto de Marcos com a manga da camisa, lágrimas misturadas a risos. Olha só eu, salvando você de novo. Dessa vez com uma barra de ferro em vez de 6 sou multifuncional. Marcos riu, apesar da dor, puxando-a para um abraço apertado. Você é minha heroína, Maria. Sem você eu estaria perdido, no supermercado, na vida, em tudo. João, ao lado, chorava de gratidão. Mana, Marcos, obrigado por me darem uma chance. Vou me tratar, pagar o que devo. Vocês me salvaram. Maria abraçou o irmão, sussurrando. Família supera juntos. Agora vá, encontre paz. Com Ricardo preso e as dívidas negociadas via advogados, Marcos usou sua influência para um acordo justo, sem ostentar. O casal finalmente encontrou calmaria. Meses depois, em uma cerimônia simples na praia, onde tiveram seu primeiro jantar, Marcos ajoelhou-se com um anel modesto. Nada de diamantes extravagantes, só uma aliança reciclada de ouro que Maria adorou. Casa comigo? Vamos construir um futuro. Hotéis ecológicos, usando sua expertise em reciclagem. Superação diária, risos eternos. Maria, olhos marejados, riu. Sim, mas se esquecer o cartão de novo. Eu pago e te cobro com beijos. O beijo selou o sim apaixonado e eterno, enquanto ondas aplaudiam. Anos se passaram. Maria abriu sua loja de arte reciclada, financiada por Marcos, mas gerida por ela. Um sucesso que empregava catadores locais. João se recuperou, trabalhando honestamente. Marcos reformou seus hotéis para serem sustentáveis, inspirado pela mulher que os salvara. Em noites tranquilas eles riam das loucuras. Lembra quando eu te paquerei com latinhas? Melhor que caviar, dizia Maria deitada no peito dele. E eu te conquistei com vergonha pública? Perfeito, respondia ele beijando-a. A vida deles era prova de que um ato inacreditável de generosidade podia transformar humilhação em amor, dívidas em sonhos e passados sombrios em futuros luminosos. No fim, o que começou com um cartão recusado terminou com corações entrelaçados para sempre, ecoando a lição. A verdadeira riqueza está na empatia que nos une, na superação que nos fortalece e no amor que nos redefine.